Bolsonaro perdeu, né? Seu candidato. Infelizmente. Perdeu ou foi roubado, não sei. O senhor acha que houve fraude nas urnas, prefeito? Eu acredito que houve. Acredito sim, em fraude? Acredito porque, como matemático que sou e trabalho com estatística, quando você pega aqueles números daquela auditoria que aquele argentino fez e mostra, tem realmente uma diferença de comportamento das urnas. As urnas. Mas o senhor foi eleito via urna eletrônica. Sim, mas e quem garante que eu não poderia ter mais de 63% dos votos que eu tive? Quem garante? O senhor foi eleito, prefeito. Não, não tem problema que eu fui eleito. Mas eu também perdi 2 eleições com urna eletrônica. Quem não lembra de 2010 que eu perdi por 0,5%? E quem não lembra que em 2010 também eu tive 16 urnas aqui no Acre que eu tirei 0. O Tião Viana fez 100% das urnas, 100% dos votos. E eu tirei 0. E não teve uma urna que o Tião Viana tivesse tirado 0. Então, alguma coisa então tem diferente nesse é negócio. possível fraude. Mas, ó, como matemático que trabalha com estatística como eu, quem mexe com estatística sabe que pode ter fraude. E foi mostrado pela auditoria da Argentina, daquele especialista lá da Argentina, foi mostrado que o comportamento das urnas de 2020 é um comportamento. Quando você pega as outras urnas, o comportamento é outro, no mesmo extrato de pessoas, ou seja, na mesma cidade. A cidade é a mesma. Então, urnas de 2020, a votação aparece com um certo comportamento. As urnas que não são de 2020, o comportamento muda. Ou seja, o número de eleitores aumenta muito para o Lula. Então, é isso que a gente chama de comportamento. Entendeu? Então, se aumenta, por que só aumenta aqui? Por que não aumentou aqui na urna de 2020? Entendeu? Então tem realmente uma dúvida grande, tem outras auditorias sendo feitas também. Vamos esperar outras auditorias, mas conforme a auditoria que eu vi lá da Argentina, meu amigo, não tem conversa. Quem mexe com estatística como eu, Tarcísio, que apoiava, foi eleito via urnas eletrônicas, o Zema. Sim, mas qual o problema de ter sido eleito com urna eletrônica? É a pergunta que eu faço. Então o senhor acha que só houve fraude contra o Bolsonaro? Não, pode ter sido do Bolsonaro, mas pode ter sido também, por exemplo, o Tarcísio em São Paulo. Não sei. De repente, não estão fazendo nada inclusive de errado. Contra a democracia. Que contra a democracia? As pessoas estão pedindo intervenção militar. E qual o problema? Desde quando os militares não fizeram um grande trabalho nesse país? Não. Esse país é o que é, porque nos anos 70, quando os militares entraram, o Brasil... O senhor sabe que se houver uma intervenção militar, por exemplo, o senhor vai ser destituído do cargo, né? Não, os prefeitos não serão destituídos. Os governadores, prefeitos, as pessoas que são eleitas democraticamente.